Olá, gente, tudo bem? Episódio 10 da nossa série de Hebreus hoje, e eu quero convidar você a uma leitura. A gente vai para o capítulo 11, versículo de número 1, diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Bom, Hebreus, versículo 1 do capítulo 11, é talvez o texto mais clássico da Bíblia quando se trata de definir fé. Sempre que a gente vai falar de algum assunto, as pessoas buscam uma definição daquele assunto. Por exemplo, quando a gente vai falar de amor, alguém vai perguntar o que é o amor? E a gente tem uma maravilhosa descrição de amor, inclusive na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 13. Assim, quando se fala em fé, muita gente recorre também à Bíblia e a gente aprende aqui no capítulo 11, no versículo 1, que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, desse texto, a gente já consegue tirar uma primeira ideia de que fé não é uma esperança. Fé é uma certeza, e existe uma diferença grande aqui. O texto de Hebreus fala sobre esperança em vários momentos, fala sobre a esperança como âncora da alma, fala sobre esperança, a nossa esperança ser depositada em Deus e a gente pode confiar e esperar no Senhor, sabendo que Ele não tarda e não falha. Mas aqui, especificamente, quando se trata de definir a fé, ele não define a fé como uma esperança de algo que virá. Ele define a fé como a certeza das coisas que não vemos. Prova das coisas que não vemos e certeza daquilo que esperamos. As coisas vão caminhar juntas aqui. E diz que os antigos receberam bom testemunho por causa da sua fé. Quando a gente estuda história na escola, a gente estuda a história a partir de determinados pontos de vista, a partir de determinadas circunstâncias. E alguém já disse que a história é escrita pelos vencedores. Quando a gente estuda história, a gente estuda a história de reis, de gente poderosa, de gente famosa, de gente rica, e eventualmente a gente acaba estudando o outro lado dessa moeda para a gente ter comparativos. Mas de uma maneira geral, realmente a história é escrita por aqueles que venceram, por aqueles que têm o poder. E aqui em Hebreus, a gente vê a história do povo, uma história de fé, que apresenta uma série de personagens que seriam anônimos se eles não fossem citados nominalmente na Bíblia. É gente muito comum, gente que vivia no dia a dia fazendo coisas como eu e você fazemos, gente que não mereceria um destaque nesses relatos históricos com os que a gente está acostumado a ver e a estudar. Gente que seria anônima e seria totalmente desconhecida e passaria sem que ninguém percebesse ao longo da história se eles não tivessem sido citados por nome aqui na Bíblia. O capítulo de número 11 faz a gente exercitar a nossa mente nessa questão de definir fé e da gente entender a fé e como a fé faz parte da nossa vida. O versículo de número 3, por exemplo, diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Essa é uma controvérsia grande. Existe aí um embate entre ciência e religião há séculos em cima disso. E a Bíblia diz que pela fé a gente consegue acreditar que o universo foi formado por Deus e pela sua palavra. Uma vez numa pregação que eu estava ouvindo de um pastor, ele disse que a parte mais difícil de acreditar da Bíblia é a primeira parte, o primeiro capítulo, lá em Gênesis, quando diz que Deus criou os céus e a terra. Porque se você já não acredita naquilo ali, dali para frente só piora. Que aí depois você vai ver uma sarça pegando fogo e não sendo consumida, você vai ver o mar se abrindo, você vai ver comida caindo do céu, você vai ver um rei que derrota um gigante, que na verdade antes ele nem era rei, ele era um garoto, um pastorzinho, e ele derrota um gigante com uma funda, jogando uma pedra. E depois você vai vendo coisas desse tipo, você vai vendo que um profeta orou e ficou 3 anos sem chover, depois você vê aparecer um homem que ressuscita mortos, devolve visão aos cegos. Isso tudo é bem difícil de acreditar. Se não é pela fé, isso não faz sentido pra gente. E aí esse pastor disse isso nessa pregação. Se você já não acredita ali na primeira página da Bíblia, fecha e vai ler outra coisa, porque dali pra frente só piora. Isso tem sentido?
e tem a ver com como a gente experimenta e como a gente entende a fé. A fé realmente é essa coisa que a gente não consegue explicar totalmente, mas que a gente sente, que a gente experimenta, que invade a nossa vida e que faz sentido, que enche a nossa vida de sentido. O texto deixa claro que os antigos foram tornados justos, eles receberam bom testemunho a partir da sua fé. Fé em quê? Fé em Deus. Deus que fez grandes coisas por eles, e por essas pessoas depositarem a sua esperança, a sua confiança e terem fé em Deus, essas pessoas são citadas pelo nome aqui na Bíblia. O versículo 5, por exemplo, cita Enoque. Enoque é o primeiro personagem da Bíblia que não passa pela morte. O texto diz que pela fé ele foi arrebatado, ele foi levado pelo Senhor. E ninguém mais conseguia encontrá-lo porque ele já tinha sido levado por Deus. E aí qual é a importância da fé para a nossa vida? A importância da fé para a nossa vida está no versículo de número 6, e diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É primordial na relação e na experiência de fé que você acredite em Deus, que a gente acredite em Deus e que a gente confie que Ele nos ouve e interage conosco, Ele lida com a gente, Ele trata com a gente. O texto usa essa expressão que Ele recompensa aqueles que o buscam. Se você não acredita nisso, realmente não é uma experiência de fé. A experiência de fé se dá justamente naquele momento em que você acredita que Deus está ali com você, que Ele age em seu favor, que Ele ouve você, como o salmista chama Deus de aquele que ouve as orações, que Ele está ali, que Ele não ignora, que Ele não é ausente, que Ele não está de costas, mas que Ele está com você, que Ele ouve o que você diz e que Ele recompensa a sua busca. Talvez a recompensa não seja nos termos materiais, conforme muitos estão acostumados a lidar, mas que Ele recompensa aqueles que o buscam acreditando que Ele responde. Então a fé tem a ver com essa certeza, com essa convicção de que Deus está conosco. E se essa convicção habita na gente, a gente pode dizer que a gente tem essa experiência de fé. A fé é a prova das coisas que a gente não vê. Ninguém nunca viu a Deus, o apóstolo João já disse isso, ninguém nunca viu a Deus, mas a gente pode afirmar que Ele está e Ele é conosco, porque assim Ele prometeu, e a gente pode ter essa convicção. E aí aqui o capítulo 11 segue citando nominalmente vários exemplos. Como eu disse, ele não cita reis, ele não cita sacerdotes, ele não cita essas pessoas importantes que talvez outros relatos históricos citassem. Ele cita pessoas muito comuns, pessoas que viviam o seu dia a dia, pessoas que tinham os seus dilemas familiares, pessoas que choravam pelas suas famílias, pessoas que faziam o seu trabalho, trabalhavam arduamente, pessoas que davam o seu melhor e se dedicavam para que o mundo fosse um lugar melhor, pelo menos para aqueles que vivessem no seu, no seu círculo de contatos mais imediato. Então, essas pessoas comuns, elas marcaram a história de Israel. E esse relato que a gente lê, como um relato histórico de pessoas que viveram, é um estudo de pessoas que foram marcadas e que marcaram a história do povo por causa da sua fé em Deus e por causa das coisas que viveram. E é interessante citar que esses exemplos, quando eles aparecem, a maior parte deles, desses personagens, ou eles estavam prestes a morrer, ou a morte já se aproximava deles, geralmente de uma forma violenta. Então não é coincidência que isso acontecesse. Para muitos e muitas de nós, a fé está realmente ligada a essas experiências fortes, marcantes da vida, essas experiências que nos colocam diante da morte, de olhar nos olhos da morte. O que esses personagens fizeram foi olhar nos olhos da morte e dizer: eu não tenho medo de você, porque eu confio em Deus, porque eu tenho esperança em Deus, porque o meu Deus me guarda, o meu Deus me protege, e ainda que aconteça qualquer coisa comigo, eu não abro mão dele. A gente vê um exemplo muito semelhante a isso que eu acabei de falar no capítulo 3 do livro do profeta Daniel, quando 3 jovens hebreus são jogados numa fornalha, e antes de serem jogados nessa fornalha, eles têm a coragem de dizer para o rei: não interessa o que você fizer com a gente não abre mão do nosso Deus. Então a fé é realmente essa experiência de certeza, de convicção que não permite que a vida nos derrube.
A gente vê ao longo do capítulo 11 o relato, a citação de várias pessoas e vários personagens seguindo um fluxo de tempo. Então, começando lá desde a criação do mundo, passando pelos pais e mães ancestrais, passando pelo período do êxodo, da conquista da terra e tudo mais, vai seguindo um fluxo, tem uma linha do tempo acontecendo ali. Até que chega em um determinado momento do texto em que a linha do tempo meio que perde a importância e o autor diz no versículo de número 32, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Ele não se dá o trabalho nem de nomear os profetas. Ele vem citando vários e vários personagens e de repente ele chega num ponto que ele entende que dali para frente não faz tanta diferença mais ficar citando nominalmente as pessoas, porque o que interessava para os leitores originais desse texto era que a história chegaria até eles. O fluxo, aquela linha do tempo da história dessas pessoas que foram exemplos de fé, chegaria até essas pessoas. Existe essa clareza do tempo passando aqui e as pessoas que estão recebendo esse texto poderiam se colocar nessa história junto dizendo, ok, então houve o nosso pai Abraão, nosso pai Isaac, nosso pai Jacó, e o tempo foi passando e está chegando em nós, e nós também seremos justificados pela fé, também receberemos bom testemunho por causa da nossa fé. E aí, como eu disse, o exemplo da morte, da violência, sempre rodeando as pessoas, como se a fé tivesse que lidar sempre com essas questões do fim da vida e geralmente do fim da vida violento. Os versículos seguintes seguem dizendo que alguns alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Essas pessoas são consideradas nesse texto bons exemplos de fé. Elas chegaram nesse momento limite das suas vidas, em que elas passaram por todas essas dificuldades e não abriram mão da sua fé em Deus. E é essa fé que as garantiu nesse lugar histórico aqui, desse lugar da Bíblia. Os estudiosos chamam o capítulo 11 de Hebreus de a galeria dos heróis da fé. E essa galeria dos heróis da fé tem todos esses nomes que a gente já foi citando aqui, desde Abraão, Isaac, Jacó, Noé, o texto cita Sara também, o texto cita Moisés, o texto cita inclusive Raabe, uma prostituta que ficou marcada na história da Bíblia por ter acolhido os espiões. Ela não foi morta com aqueles que foram considerados desobedientes, inclusive Raabe aparece lá na árvore genealógica de Jesus. Esse texto narra pra gente, mostra pra gente várias pessoas que não abriram mão da sua fé e aceitaram passar pelas piores coisas que alguém pode passar, porque não queriam trair o seu Deus. E aí o texto no versículo de número 38 faz uma observação sobre essas pessoas que me é particularmente muito importante, e eu já tive a possibilidade, a oportunidade de usar essa mesma expressão para me referir a algumas pessoas. O versículo de número 38 diz que o mundo não era digno dessas pessoas. Existem pessoas das quais o mundo não é digno. Você já deve ter visto ou lido algo a esse respeito, pessoas que tinham sonhos grandiosos, projetos muito grandes, e geralmente essas pessoas são atacadas, elas são desmotivadas por outros que dizem, isso não vai dar em nada, isso aí você está sonhando demais, isso aí é utopia, isso aí é ilusão, isso aí é coisa de jovem, isso aí passa, depois a sua cabeça muda. Muita gente passou por isso, muita gente viveu isso, e a Bíblia tem uma palavra para essas pessoas. O mundo não é digno de vocês, o mundo não é digno daqueles e daquelas que lutam por ideais grandes. E aí, quais são esses ideais do ponto de vista bíblico? São justiça, paz, igualdade, pessoas que se dedicam às causas do reino. Essas pessoas não são dignas, o mundo não é digno dessas pessoas, porque elas dedicam a sua vida a algo muito superior a elas.
A maior parte de nós vai passar pela vida pensando apenas em si mesmo, no máximo na sua família, nos seus amigos. Mas aquelas que ousam dar um passo em direção ao outro e colocar as necessidades do outro e sonhar com o bem do outro, como é realmente a orientação de Jesus para que a gente espalhe os valores do reino por onde a gente passar, o mundo não é digno dessas pessoas. E aí o capítulo 11 desemboca no capítulo 12, nos 3 primeiros versículos, que dizem o seguinte: portanto também nós, eu, você e todo o povo de Deus que veio depois desse relato, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Os últimos textos de Hebreus que nós temos lido têm sido palavras de encorajamento, porque o texto de Hebreus, além de ter exortações, tem também essas palavras de encorajamento, querendo dizer o seguinte: nós vamos chegar lá, a promessa de Deus vai se cumprir, nós vamos alcançar esse lugar de descanso que o Senhor prometeu para nós. Então não desista, não desanime. Nos capítulos anteriores, 9 e 10, a gente leu o texto falando que Deus recompensa a nossa confiança. E aqui a gente leu que sem fé não é possível agradar a Deus, porque a gente precisa se aproximar dele com confiança. Então essas coisas andam muito próximas, muito juntas, e o texto deixa claro que diante dessa nuvem de testemunhas, ou seja, diante de tudo isso que foi nos ensinado, diante de tudo isso que essas pessoas passaram, e diante de tudo que a gente viu delas, o que vamos fazer a partir disso? Como vamos viver e como vamos nos comportar a partir do exemplo que essas pessoas nos deixaram? É isso que o texto nos desafia a pensar. A provocação desse texto para mim e para você é essa. Diante dessa nuvem de testemunhas, diante de tudo que nós ouvimos dessa galeria dos heróis da fé, o que nós vamos fazer e como nós vamos viver? O texto cita inclusive Jesus como também um exemplo de fé. O texto aqui no versículo 3 diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E ele deixa aqui no ar que Jesus suportou aquilo por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade de caminhar com Deus. E ele passou por tudo aquilo. Então, lembrando disso, nós não devemos nos cansar, não devemos desanimar. O desafio desse texto é, diante disso, lembrem disso, pensem nisso e não cansem nem desanimem. A chamada do texto bíblico para mim e para você é para uma atitude de confiança, para uma atitude positiva e não para um esmorecer. Em tempos difíceis, muitos e muitas de nós nos deixamos esmorecer, a gente se deixa abater, a gente se deixa derrubar, a gente cai e fica caído. O cair faz parte, a gente vai ser derrubado em alguns momentos da vida. O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente cai e gosta de ficar caído, a gente não quer levantar. Não se trata de não ter forças para levantar, são coisas diferentes. Quando a gente não tem força para levantar, ok, a gente não tem força para levantar. Mas existe um momento que a gente tem força para levantar, só que a gente não quer levantar. A gente fica com vergonha, a gente está humilhado de ter caído, a gente não quer que falem isso ou aquilo da gente. E aí o texto diz, Jesus enfrentou isso tudo, enfrentou todas essas dificuldades, todos esses desafios, todas essas oposições. Isso é um sinal de firmeza. Então lembrem disso e não cansem nem desanimem. Então a fé é essa experiência mística e maravilhosa com Deus. É andar num território que não pode ser nomeado direito, não pode ser definido com precisão. É andar somente com base na confiança e na convicção de que Deus é por nós e Deus é conosco, de que Ele não nos desampara e não nos deixa sozinhos. Algumas vezes algumas pessoas me perguntam assim, como que eu posso fortalecer a minha fé? Ou parece que eu não tenho fé, eu não tenho sentido, eu não tenho experimentado nada. A fé não é essa experiência sensorial. A fé não depende do que a gente sente.
Imagine que essas pessoas estavam à beira da morte, enfrentando todo tipo de violência. Elas não podiam esperar sentir nada diferente. A fé não tem a ver com sentimento, com sentir. A fé tem a ver com convicção. A fé tem a ver com aquilo que a gente crê, que a gente acredita, naquilo que Deus já revelou e que a gente pode confiar. A fé é essa experiência de convicção, de confiança, de caminhar na esperança de que Deus cuida de nós, de que Ele não nos desampara. Então o convite desse texto para mim e para você é que diante dessa nuvem de testemunhas, diante dessas grandes histórias desses homens e mulheres de Deus que viveram antes de nós e experimentaram e passaram por tanta coisa, nós possamos viver uma vida que primeiro honre o testemunho dessas pessoas, honre o desejo e a vontade de Deus. Honrar a vontade de Deus é o que Jesus nos ensina. A gente viu isso no capítulo anterior, no episódio anterior dessa série, lá no capítulo 10, Jesus citando o Salmo 40, ele diz: eu tenho um corpo e estou aqui disposto a fazer a sua vontade. Foi o que Jesus fez como exemplo, nos ensinando a fazer o mesmo. Então, diante disso tudo, o convite, o desafio, a provocação desse texto para mim e para você é que a gente viva uma vida que honre esses testemunhos, honre o nosso Deus, e que com isso em mente nós não nos permitamos cansar nem esmorecer. A fé é esse exercício de convicção e é um lembrete para nós de que a gente está chegando. Logo ali, o texto deixa isso claro quando ele cita várias vezes o fim dos tempos, estamos vivendo os últimos tempos. Falando hoje, eu não sei dizer se a gente está vivendo ou não está vivendo os últimos tempos. O que eu posso dizer com base nisso, com base no que eu creio, com base na minha fé, é que está logo ali. O descanso prometido por Deus para nós, seu povo, está logo ali. A gente não deve esmorecer, Ele recompensa a nossa confiança. Confie em Deus, espere em Deus, tenha fé em Deus, que o nosso descanso já vai chegar. Deus te abençoe.